Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e na aula de hoje nós vamos conversar com mais profundidade sobre um assunto bastante polêmico que divide a opinião dos astrólogos, que é Kala Sarpa Yoga. Então, o que significa Kala Sarpa Yoga? Yoga significa uma união ou combinação entre planetas. Kal significa tempo e Sarpa significa serpente. Então, quando nós unimos a expressão Kala Sarpa Yoga, significa a combinação para a serpente do tempo. Kala Sarpa Yoga é um assunto bastante polêmico porque o Maharishi Parashara não menciona isto no Brihat Parashara Hora Shastra, que é considerado o Shastra mais importante da astrologia védica. Então, pelo fato de que Maharishi Parashara não menciona absolutamente nada sobre Kala Sarpa Yoga, os astrólogos que são mais tradicionalistas, que são mais conservadores, eles tendem a descartar Kala Sarpa Yoga e até mesmo estes astrólogos ditos mais conservadores chegam até mesmo a acusar os astrólogos que utilizem Kala Sarpa Yoga de serem irresponsáveis, de serem mentirosos, de serem charlatões, de inventarem yogas, de ludibriarem os clientes, de fazerem os clientes perder tempo. Então, esses astrólogos conservadores, eles tendem a pular esse tópico de Kala Sarpa Yoga, simplesmente pular, ignorar. Não vamos falar sobre isso, porque os textos antigos não falam sobre isso, então, fim do papo. E, na minha opinião, eu não acho isso bom, porque quando se pula Kala Sarpa Yoga, você perde muita coisa. E falar assim, porque Parashara não menciona Kala Sarpa Yoga, então isso não é digno de atenção. Mas Parashara não menciona um monte de coisa que é usado na astrologia hindu, como por exemplo, Parashara não menciona os devas, que são os verdadeiros regentes de cada nakshatra da astrologia hindu. Parashara não fala sobre nakshatras. Então, assim, não é porque o Parashara não fala isso dentro do Shastra que é completamente irrelevante o assunto. Eu acho que é um argumento muito superficial. Então, eu uso Kala Sarpa Yoga e eu consigo identificar perfeitamente os traços de uma pessoa que tem essa assinatura dentro do horóscopo. Alguns astrólogos chamam Kala Sarpa Yoga de Kala Sarpa Dosha, porque há astrólogos que utilizam essa assinatura que a consideram completamente inauspiciosa. Então, desse caso, eles tendem a utilizar Kala Sarpa Yoga para assustar o consulente, assim, de que se ele tiver Kala Sarpa Yoga dentro do mapa, que ele vai ser infeliz, que ele não vai casar, que ele não vai ser feliz no amor, que ele não vai ter família, que ele não vai ter filhos, que ele vai ser desempregado, que ele vai ser bandido, que ele vai ser criminoso, que ele vai ser corrupto, que ele vai pra cadeia, que ele vai morrer como indigente, que ele vai viver na miséria debaixo da ponte. Então, cria-se um bicho de 7 cabeças em torno de Kala Sarpa Yoga que não é bom. Então eu discordo do posicionamento desses dois tipos de astrólogos. Astrólogos que vão dizer que Kala Sarpa Yoga não existe, porque Parashara não menciona isso no Shastra. E esse outro tipo de astrólogo que faz de Kala Sarpa Yoga um tema sensacionalista para assustar, para fazer terrorismo espiritual nos clientes. Então eu discordo desses dois tipos de postura. Eu sou uma pessoa que utiliza e eu tenho uma visão moderada sobre esse assunto. Então na aula de hoje eu não vou
estimular uma linguagem sensacionalista, para vocês analisarem de uma maneira mais analítica esse tópico. Então, como é que se forma Kala Sarpa Yoga dentro do horóscopo? Então, aqui na lousa, como vocês podem ver, é um mapa com o design do norte da Índia. E aqui vocês estão vendo o Rahu e o Ketu, que são chamados originalmente Swarbanu, antes deles serem cortados ao meio por Mohini, o avatar de Vishnu. Originalmente o nome é Swarbanu, depois da decapitação passou a se chamar de Rahu e Ketu. Então o Rahu é o que se chama na astrologia ocidental de cabeça do dragão ou de nó do norte da lua, e o Ketu é a cauda do dragão ou da serpente, ou simplesmente nó do sul da lua. Mas não se engane, a origem de Rahu e Ketu ela é da astrologia hindu e não da astrologia helenística, tampouco da astrologia ocidental. Se você investigar se há um mito grego que fundamenta Rahu e Ketu, cabeça e cauda do dragão, ele não existe. É a astrologia védica hindu, que é a primeira escola de astrologia que vai utilizar Rahu e Ketu. Então, o Rahu e Ketu é genuíno da astrologia hindu, o que significa que para você entendê-los com profundidade, você precisa entender a visão da astrologia védica hindu sobre esse assunto. Então, o Rahu está posicionado na casa 12, nesse exemplo, e o Ketu na casa 6. Eles estão sempre posicionados numa distância de 180 graus. E todos os 7 planetas estão contidos dentro de dos arcos de Rahu e Ketu. Então, Kala Sarpa Yoga é formada necessariamente quando os 7 planetas estão dentro do eixo de Rahu e Ketu, sem exceção. São todos os 7 planetas tradicionais. E quando eu falo sobre 7 planetas tradicionais, eu estou me referindo aos 2 luminares, que são o Sol e a Lua, e as 5 estrelas vagantes, ou estrelas errantes, ou como são chamadas em sânscrito, Taragrahas. Então, as 5 Taragrahas precisam também estar contidas dentro do eixo de Rahu e Ketu. Aqui o Sol está na casa 9, a Lua na casa 8, Mercúrio na 10, Vênus na 10, Marte na 12, Júpiter na 7, Saturno na 10. Todos os 7 planetas tradicionais eles estão contidos dentro do eixo de Rahu e Ketu. Então esse aqui é o mapa de uma pessoa que tem essa assinatura. Os planetas geracionais ou transpessoais, eles não contam para essa assinatura. Então, se você tiver, por exemplo, sei lá, Netuno aqui, que ele aí estaria no outro lado do eixo de Rahu e Ketu. Se você tiver Netuno do outro lado, não quebra. Isso não cancela Kala Sarpa Yoga. Ou se você tiver Urano aqui, Plutão aqui, não quebra. A mesma coisa asteroides, como Quiron. Então, assim, se você tiver Quiron aqui, não quebra Kala Sarpa Yoga. Se você tiver, tipo, parte da fortuna aqui, lotes árabes, não quebra Kala Sarpa Yoga, tá certo? Os únicos astros que são capazes de quebrar Kala Sarpa Yoga são os 7 planetas tradicionais, que é o Sol, a Lua e as 5 estrelas vagantes. Pelo fato de que a Lua é o astro mais veloz, a Lua é chamada em sânscrito de Chandra ou Soma. Então ela é o graha mais veloz de todos. Ela demora 27 a 28 dias para completar uma lunação ou um retorno lunar. Então, a Lua,
pela sua velocidade, ela é normalmente o graha que vai quebrar Kala Sarpa Yoga com mais frequência. E o Rahu e Ketu, eles têm uma peculiaridade, além de serem eclipses, que são os chamados Chayagraha, são astros sombras. O Rahu e o Ketu, eles andam de ré no seu horóscopo. Eles andam sempre de maneira retrógrada. Então, isso significa que o Rahu está aqui em Sagitário. Então, quando o Rahu transita por Sagitário, para onde ele vai? Ele vai para Capricórnio? Não. Ele vai para o signo anterior. Ele vai para o Escorpião. Então, o sentido de Rahu é sempre retrógrado. A mesma coisa o sentido de Ketu. Quando o Ketu sair de Gêmeos, nesse exemplo aqui, ele ingressa em Touro. E os outros 7 planetas não. Eles sempre transitam de maneira direta. Então esse é o sentido dos outros planetas aqui. Né? O Marte aqui. Então o que acontece? Suarbano é originalmente uma serpente. É um sarpa, uma serpente, uma entidade reptiliana. Na verdade, não é bem uma serpente, é um Daitya, é um persa. Eu vou explicar com mais profundidade o que significa ser um Daitya. Só que, assim, coloquialmente, é uma serpente. Então, o Rahu, ele é como se fosse a cabeça, a boca da serpente ou do dragão. E o Ketu é como se fosse a cauda, como se fosse o resto do corpo. Então, quando os planetas estão caminhando para cruzar com a boca do Rahu, com a boca da serpente, isso vai se chamar Kala Sarpa Yoga de fato. Agora, e quando ocorre uma inversão dos nodos? Vamos supor agora que a pessoa tem o contrário. Ela tem o Ketu na casa 12 e o Rahu na casa 6. Então isso significa que os 7 planetas eles estão indo de encontro com a cauda, com o rabo da serpente. E a cabeça está se afastando, a boca da serpente está se afastando dos planetas. Então, quando acontece desse caso, se chama de Kala Amrita Yoga. Então, o que eu estou tentando dizer com isso é o seguinte: existem 2 tipos de Kala Yogas. Então, existem 2 tipos dessa assinatura. Então, Kala Sarpa Yoga é quando os planetas vão cruzar a boca da serpente ou do dragão. E Kala Amrita Yoga é quando os planetas vão cruzar a cauda da serpente. É essa a diferença. Amrita significa ambrosia, elixir ou néctar da imortalidade. Qual é a diferença entre Kala Sarpa Yoga e Kala Amrita Yoga, além dessa configuração técnica aqui? A diferença é o seguinte: as pessoas que têm Kala Sarpa Yoga, elas vão ser mais materialistas e gananciosas e lascivas. Elas vão ser mais mundanas. E as pessoas que têm Kala Amrita Yoga, elas vão ter uma tendência a buscarem mais a espiritualidade, a libertação do ciclo de morte e renascimento, que é a Sansara kármica. Rahu e Ketu, Suarbano, pode ser representado como a Sansara kármica, enquanto Ketu representa o passado, Rahu representa o futuro. Então, o Suarbano representa a noção do tempo. É por isso que esse yoga ele tem a palavra tempo. Kala
no nome desse yoga. Então, o tempo ele é separado entre o passado e o futuro, e no meio nós temos o presente. Então, o presente seria o próprio Vishnu, que antes estava disfarçado do avatar Morini e que decapita Swarvana quando ele beberica do néctar da imortalidade, do Amrita. Então, o Senhor Vishnu seria o próprio presente. E eu devo adiantar que Kala Sarpa Yoga, independentemente de você ter Kala Amrita ou Kala Sarpa, essa é uma assinatura que ela não é fácil. Porque, primeiramente, o mapa ele está dividido em duas partes. Então, o mapa ele está desequilibrado. Ele está todo concentrado em uma só parte. Então, isso significa que essas pessoas têm uma tendência natural a terem uma mente desequilibrada. Rahu e Ketu são formados pela interação da eclíptica da Lua em torno da Terra com a eclíptica da Terra em torno do Sol. Então, Rahu e Ketu automaticamente são derivados a partir da Lua, que representa a mente, que representa manas, que representa o nosso sentimento de contentamento interno. Então, essas pessoas elas vão ter naturalmente uma mente desequilibrada. Então, é muito fácil tirar essas pessoas de prumo. É muito fácil desestabilizar essas pessoas. Elas se chocam com mais facilidade do que os outros, elas se abalam emocionalmente com mais facilidades do que as outras pessoas. Elas têm flutuações emocionais muito extremas. Então, assim, as emoções dessas pessoas são como se fosse uma montanha russa. Então, às vezes, elas estão felizes pela manhã, aí na hora do almoço acontece alguma coisa que as desestabiliza emocionalmente, elas se fecham, elas ficam tristes, misantropas, introspectivas. Então, é uma pessoa lunática, é uma pessoa assim que ela pode ter, inclusive, ela pode fazer escolhas não muito inteligentes quando elas perdem a cabeça. Então, quando a pessoa está emocionalmente desequilibrada e faz escolhas assim para assuntos muito importantes da vida dela, elas podem se arrepender depois dessa escolha. Então, é muito importante que essas pessoas elas façam as decisões importantes quando elas estão de mente apaziguada. E essas pessoas também podem ter uma relação doentia com o corpo, de ser uma pessoa que põe em risco o próprio corpo. É uma pessoa que pode ser até mesmo autodestrutiva contra si própria. Elas podem ser destrutivas com os outros, mas elas podem ser assim mais autodestrutivas do que destrutivas com os outros. E elas podem se medicar com mais frequência e principalmente medicamentos que tratem de problemas emocionais, psicológicos ou até mesmo psiquiátricos. Elas podem ter uma tendência a querer se automedicar e a ter até mesmo ser vítima de atrogenia, que se chama, ou de erro médico, de se consultar com um médico que cobra barato, mas que não checa se ele tem experiência na área de medicina. Então, delas serem vítimas de atrogenia, de erro médico. Elas podem ter um gosto por experimentar medicamentos. Assim, pode ser até mesmo pessoas hipocondríacas, que gostam de ir à farmácia, comprar medicamentos, experimentar um por um para ver como é que é.
e elas podem ter uma tendência a experimentar drogas com mais frequência. É muito, muito comum uma pessoa que tem Kala Yoga, ela ter problemas com drogas. É mais comum do que o contrário. E assim, porque a serpente, ela produz veneno, que pode envenenar ou pode ser um antídoto. Então, elas podem utilizar drogas como uma espécie assim, de escapismo, para anestesiar a dor, para não pensar na realidade nua e crua. Ou elas podem utilizar drogas para intensificar a realidade. E elas ficarem assim com algum tipo de sequela. Se a pessoa tem um laudo psiquiátrico como esquizofrenia, não é aconselhado mesmo que você utilize drogas. Essas pessoas, elas podem se sentir oprimidas pela vida, porque os planetas, quando eles estão todos concentrados num dos eixos de Rahu e Ketu, significa que eles estão oprimidos pela serpente. É como se eles estivessem encurralados dentro do mapa. Então eles não têm liberdade de movimento. Então essas pessoas sentem que elas não têm liberdade de movimento, que elas assim são encurraladas pela vida por figuras de autoridades, e de elas se sentirem discriminadas, de elas se sentirem oprimidas, e por causa disso elas crescerem muito ressentidas, assim, de querer se vingar. Essas pessoas, elas são muito vingativas, então elas querem se vingar de uma pessoa que a oprimiu. Essa opressão, ela pode ter muito a ver com o Charakarka que o Swarbano, Rahu e Ketu ocupa na astrologia Jaimini. Porque na astrologia Jaimini se utiliza os 8 indicadores móveis ou Charakarkas. Então o Rahu, ele pode ocupar um Charakarka quando a pessoa utiliza o esquema de 8 charakarkas. Então eu sugiro que, se você tiver Kalasarpa Yoga, que você verifique na astrologia Jaimini qual é o charakarka que o teu Rahu ocupa no teu horóscopo, porque aquele charakarka, ele vai dar uma boa pista de quem é o perfil da pessoa que está desempenhando o papel da serpente, que está cerceando, que está oprimindo a sua vida. Então, assim, se você tiver o Rahu como sendo o Atmakarka, isso indica que é você mesmo que oprime a si próprio, que você é seu próprio inimigo. Se você tiver o Amatyakarka como sendo Rahu, isso indica que você se sente oprimido na carreira por uma pessoa no trabalho, um superior. Se você tiver o Bhatrakarka como sendo Rahu, isso pode indicar que o seu irmão ou sua irmã é uma pessoa que te oprime. Se você tiver o Matrikarka, pode ser a sua mãe. Se você tiver o Pitrikarka, pode ser o seu pai. Se você tiver o Putrakarka, pode ser um filho ou uma filha. Se você tiver um Gnatikarka, pode ser uma doença, ou um obstáculo, ou um inimigo que te oprime. Se você tiver o Dharakarka, isso significa que é o seu cônjuge, que é o seu marido, a sua esposa, ou que é um namorado, uma namorada que te oprime. Então, os Charakarkas, eles são muito úteis para analisar Kalasarpa Yoga de maneira mais aprofundada. Então, essas pessoas, elas vão sentir que elas, por serem oprimidas, que elas não têm liberdade de movimento e elas não têm liberdade de escolha. Então elas sentem que a vida delas é mais fadada do que das outras pessoas. Isso é um tanto pleonasmo, porque todas as pessoas, elas têm um destino, todas as pessoas têm uma sina, todas as pessoas vão ter um fado.
E é o que justamente a astrologia serve para medir o destino das pessoas. Só que assim, na astrologia védica, acredita-se que as pessoas elas têm 75% de destino, da vontade de Deus, que no caso Deus atua através dos Navagrahas, dos 9 planetas, e a pessoa tem aí uma margem de 25% de livre-arbítrio. Isso é uma pessoa normal. O mapa de uma pessoa que não tem Kala Sarpa Yoga, que eu quis dizer. E a pessoa que tem Kala Sarpa Yoga no mapa, ela não sente desse jeito. Ela vai sentir que nem 25% de livre-arbítrio ela tem. Então, tudo que ela faz, ela sente que acontece o reverso, que acontece o contrário. Então, se ela planeja alguma coisa, o desdobramento daquele projeto sai completamente diferente do que ela planejou. Ela fica decepcionada, frustrada. E quando ela não faz nada, acontecem situações que caem no colo dela. Então, assim, é um casamento que cai no colo dela, é uma carreira que cai no colo dela, que não foi, assim, premeditado, que ela não mexeu os pauzinhos para aquilo acontecer. As pessoas que têm essa assinatura, elas podem, quando não usam drogas para escapar da realidade, elas podem utilizar outras sortes para escapar da realidade. Então, elas podem ficar escapistas, utilizando a religião como uma válvula de escape, seitas ou cultos estranhos, porque Rahu rege magia cerimonial, então essas pessoas elas podem ser atraídas por seitas assim, estranhas, por seitas não muito convencionais e se entregar profundamente àquilo. Elas são pessoas extremistas, elas são pessoas que são 8 ou 80, então ou elas gostam muito, ou elas odeiam completamente. Kala Sarpa Yoga intensifica todos os yogas e doshas que existem no mapa. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que o Marte ele está dentro do eixo de Rahu e Ketu. E o Marte está posicionado na casa 12. Então, quando o Marte está posicionado aqui, isso forma Manglik Dosha, ou Kudya Dosha. Então, se a pessoa tiver Manglik ou Kudya Dosha, pelo fato de que ela tem Kala Sarpa Yoga ou Kala Amrita Yoga, que esse Manglik Dosha ainda vai ser mais intensificado. Se ela tem Dana Yogas, esse vai ser mais intensificado. Se ela tem Raja Yogas, que é o tal do Dharma Karma Adipati Yoga, vai ser mais intensificado. Se ela tem uma Viparita Raja Yoga, vai ser mais intensificado. Então, Kala Sarpa Yoga é dito de intensificar os yogas e doshas dentro do mapa e até mesmo de acelerar os karmas contidos dentro do mapa. Então, assim, essas pessoas elas tendem a viver com mais aceleração, elas tendem a viver uma vida mais acelerada, de as coisas ruins acontecerem com mais velocidade na vida delas e também as coisas boas. Então, elas podem também sofrer assim, de ansiedade, de paranoia, de achar que tem alguém que está perseguindo ela, de que ela está sendo espionada, ela pode ter um complexo de narcisismo, de acreditar que ela é o centro de uma conspiração, que tipo, o Estado está conspirando para destruir a carreira dela, destruir a família dela. Essas pessoas elas podem alucinar com mais frequência, elas podem ouvir vozes com mais frequência, elas podem até mesmo forjar evidência ou fingir mediunidade, fingir que está vendo um espírito para assustar as outras pessoas. Pelo fato de que Kala Sarpa Yoga parte o mapa ao meio, então é como se o mapa criasse uma dualidade ou uma dicotomia. Então elas tendem a ter uma personalidade mais dualística ou dicotômica. E elas criam uma realidade que é dualista ou dicotômica.
E elas tendem a configurar tudo que está em volta delas de acordo com essa realidade, a conformar essa dualidade que elas criam na mente dela de acordo com essa condição. Então, elas não conseguem analisar as coisas de uma maneira muito equilibrada. Então, assim, quando elas gostam de alguém, elas acham que aquela pessoa é 100% boa, que ela é 100% pura, que ela não tem um trejeito de malignidade, que ela não tem um defeito. Aí, se acontece alguma coisa ruim, se aquela pessoa faz alguma coisa que ela não gosta, aí ela vai para o outro extremo. Ela vê aquela pessoa como 100% maligna. E nada é capaz de mudar ela de opinião. Então elas têm visões, assim, elas têm opiniões muito extremas sobre as coisas. Elas não conseguem encontrar um meio termo. Pelo fato de que o Suarbano, que é o nome antigo de Rahu e Ketu, antes da decapitação, ser um Daitya, os Daityas são os Zoroastras, são os persas. Então, o zoroastrismo é a religião que vai inspirar as religiões abraâmicas, como o judaísmo, o cristianismo e o islã. Vou explicar com mais profundidade isso daqui a pouco. Mas, assim, o que o zoroastrismo e as religiões abraâmicas eles têm como peculiaridade cosmológica é a crença na dualidade, no bem versus o mal, numa entidade 100% boa versus uma entidade 100% maligna ou satânica, como é o caso do zoroastrismo, que a Ahura Mazda é a entidade 100% boa e Ahriman é a entidade satânica. Então, as pessoas que têm Kala, Sarpa, Yoga, elas são muito atraídas por filosofias que elas são dualísticas. Não necessariamente significa que elas vão ser religiosas, até porque Rahu representa ateísmo, mas elas vão ter sim uma tendência a separar as coisas nessa dualidade. E isso não é bom. Isso cai essas pessoas elas são mais vítimas do que o normal de falsos gurus, de falsos mentores espirituais. Elas se iludem com mais capacidade, com mais frequência, porque o Rahu representa algo que não tem muita experiência ou fundamentação, ou base ética, ou base conceitual. Então, elas podem se deixar enganar por um falso guru, por um falso padre, um falso pastor, com mais frequência do que o normal, e até mesmo serem vítimas de lavagem cerebral, de alguma forma. É o que se chama de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é como da seguinte situação: a pessoa viveu a sua vida acreditando em determinados conceitos e de repente ela conhece uma seita, ou ela conhece um líder espiritual, ou ela conhece um partido político que introduz conceitos que são completamente diferentes ou até mesmo antagônicos àquilo que ela acreditava. Então ela pode se sentir muito assim atraída pelo estranho, e ela tem uma dissonância cognitiva e assim sofrer lavagem cerebral. Então assim o Rahu rege Chandlas e Dalits, assim como o Ketu. Suarbano, tanto Suarbano, Rahu e Ketu rege a casta Chandla ou Dalit. Varna significa casta em sânscrito. Então essa pessoa ela vai ter mais proeminência de Chandla e Dalit do que o normal. Então assim, no sistema social da Índia existem as 4 castas que sustentam a sociedade. Então essa casta é a casta dos sacerdotes, dos militares, dos burgueses e dos proletariados. Mas existe também a casta dos Chandlas ou Dalits, que são os párias, que são os marginais, que são os excluídos da sociedade.
Então, a pessoa quando tem Kala Sarpa Yoga, significa que essa casta, ou o sentimento dessa casta, ele vai tomar o coração dessa pessoa, então ela vai se sentir mais marginalizada, mais excluída da sociedade. E a razão para ela se sentir assim pode ser de diversas direções possíveis. Ela pode se sentir excluída porque ela é estrangeira, ou porque ela tem uma determinada posição social que não é valorizada na sociedade que ela está inserida, por causa da idade dela, por causa do sexo dela, por causa da orientação sexual dela, por causa da cor da pele dela, por causa da religião dela. Existem muitas direções possíveis que pode levá-la a se identificar como um pária ou como uma pessoa marginalizada. Então ela cria um ressentimento muito grande contra as pessoas ou a determinado grupo social que fez ela se sentir desse jeito. Então isso se torna até mesmo um tema. A questão da marginalização ou da exclusão é uma coisa que é como se fosse um estigma, é uma coisa que marca a maneira que ela se posiciona no mundo. Então ela vai fazer escolhas que reforcem isso, de ela escolher uma determinada seita religiosa, porque todos aqui naquela seita ali são pessoas excluídas. Ela vai seguir um determinado partido político, porque todo mundo naquele partido ali se sente marginalizado. Ela vai escolher determinadas filosofias porque ela se sente excluída. Então isso se torna um tema na vida dela. E então ela pode ser mais vítima do que o normal de ideologias de ódio, ideologias que elegem o inimigo, porque é um mapa dicotômico, como eu falei, elas são dicotômicas, elas são dualísticas. Então elas têm uma tendência a elencar o inimigo. O que é o inimigo? O inimigo é uma pessoa que me tratou de um jeito em que eu me senti marginalizada. Então todo mundo que minimamente se parece com aquele inimigo que elas identificaram, elas vão enquadrar como sendo inimigas dela também. É muito comum pessoa com Kala Sarpa Yoga elas fazerem terrorismo. Aí porque Rahu rege terroristas. Suarbano rege terrorismo. Então o terrorismo ele pode ir no nível do espiritual, de ser uma pessoa que ela faz de fato terrorismo espiritual contra uma outra pessoa, de se você não fizer o que a minha seita acredita, o que a minha religião acredita, você vai arder do inferno. A gente vai prejudicar a sua vida se você não obedecer às nossas regras. Ou ela pode ir no nível mais ainda do delírio de fazer de fato terrorismo físico, assim, de agredir fisicamente uma pessoa que elas acreditam que é o inimigo, ou de agredir um determinado grupo que é o inimigo, como por exemplo um homem-bomba que instala uma bomba no metrô porque ele acredita que todo mundo naquele metrô ali é infiel ao Islã. Só estou dando um exemplo, não estou falando exatamente que uma pessoa que segue o Islã vai ser assim. Mas o que eu estou tentando dizer com esse papo é que elas têm uma enorme ânsia de vingança. Então, a vingança delas é alimentada por uma necessidade de querer assistir o inimigo dela experimentar o mesmo sofrimento que ela experimentou. Experimentar o mesmo exclusão, a mesma inadequação que elas sentiram. Então, a vingança é um prato que se come frio. Porque quando você se vinga, você também se destrói. Então é por isso que Kala Sarpa Yoga é um yoga que ele tem uma tendência a ser mais autodestrutivo. Então assim, essas pessoas, elas precisam ter
elas precisam assim mais de orientação espiritual do que a média da sociedade. Bem mais. Elas precisam assim de mais instruções espirituais e de não caírem em falsos gurus ou em seitas de ódio. Elas precisam fazer escolhas um pouco mais sábias de quem as guia espiritualmente, pessoas que têm mais discernimento, mais moralidade, mais assim noção de certo e errado e de fazê-las assim, colocar a cabeça no lugar, de fazer elas colarem de volta o pescoço no resto do corpo, porque Rahu é uma cabeça descolada do corpo. Agora, será que esse Kala Yoga é sempre ruim? Não, não é sempre ruim. Assim, essa pessoa é inegável, sim, que ela vai ter mais sofrimento do que a média da sociedade antes dela triunfar, antes dela despertar. Alguns astrólogos dizem que o Rahu amadurece com 42 anos e o Ketu amadurece com 48 anos. Então é na casa dos 40 anos que a cabeça delas começa a voltar para o lugar, que elas atingem um determinado nível de racionalidade, que é, em termos astrológicos, quando o Rahu e o Ketu eles retiram os eclipses, eles retiram as neblinas e a pessoa consegue ver para além dos muros, para além das muralhas, entender que ela não está tão oprimida assim, que muitas coisas é paranoia, que muitas coisas são sim alucinação, são criações mentais da cabeça dela. O maior inimigo dela, às vezes, pode ser ela própria, que cria essas fantasias. Então, a partir dos 40 anos, é quando essa confusão mental começa a ser pacificada. E ela começa a, de fato, a amadurecer e a se tornar uma pessoa melhor. É muito comum as pessoas que têm Kala Sarpa Yoga, elas passarem uma determinada fase da vida delas no anonimato, no obscurantismo, e do nada elas se tornam conhecidas por alguma coisa. E quando eu falo conhecida, pode ser que ela se torne famosa ou infame. Ela pode ficar conhecida por alguma coisa muito ruim que ela fez ou por uma coisa muito boa que ela fez. Então, essa combinação ela é muito comum em mapas de pessoas que elas se tornam famosas em algum momento da vida dela. Que elas saem do obscurantismo, elas conseguem chamar a atenção da mídia, elas conseguem chamar a atenção nas redes sociais pelo comportamento excêntrico delas. Elas têm um comportamento excêntrico porque Rahu rege estrangeiros. Os estrangeiros eles estão dentro da casta Chandra ou Dalit. Então eles têm um comportamento exótico que chama a atenção das pessoas. As pessoas querem ir de encontro para entender porque uma pessoa tão estranha e exótica ela deve ter algo especial para dizer. Então é nessa fase que elas ganham atenção, que elas podem ganhar dinheiro. Aí, determinado momento, acontece uma crise em que ela cai desse patamar e volta ao obscurantismo de novo. Aí ela precisa se recolher, aí ela fica misantropa de novo, lambendo as suas feridinhas, para conseguir se recompor, aí depois lançar uma nova estratégia para conseguir chamar atenção, para conseguir notoriedade, para conseguir sucesso. Então essas pessoas elas têm uma enorme capacidade de reinvenção. E sempre quando elas se reerguem mais fortes. E elas podem ser, inclusive, pessoas que são figuras de inspiração. Principalmente para pessoas que se sentiram excluídas ou marginalizadas. Elas normalmente
se tornam famosas na visão daqueles que se sentem monstruosos, que se sentem não adequados, que se sentem desajustados. Então ela pode ser um guia de pessoas socialmente desajustadas. E o desajuste social é o que inspira essas pessoas a seguirem a pessoa que tem Kalasarpa Yoga. É a ferida que faz as pessoas quererem seguir aquela pessoa através de cura, através de orientação, através de força, porque elas veem essas reinvenções como uma prova de força. Eu gostaria de falar um pouco sobre Graha Shanti. Shanti em sânscrito significa apaziguar, e Graha significa astro. Então essas pessoas que têm Kala Yoga, elas precisam muito fazer Graha Shanti, mais do que o normal. E então, como que elas fazem para apaziguar Kalasarpa Yoga? Elas precisam servir a casta Chandla ou Dalit. Então, como seria servir? Elas precisam fazer algumas atividades filantrópicas para a casta Chandla ou Dalit. E quanto mais cedo elas entrarem na filantropia, mais rápido elas conseguem triunfar na vida. Então, assim, se ela está na casa dos 20 anos e já está se descobrindo astrologicamente, é interessante ela já começar a fazer Graha Shanti nessa época. Swarbano Rahiketu rege pessoas marginalizadas. Então, um tipo de marginal na sociedade é o estrangeiro. Então, as pessoas que pedem asilos políticos no país em que você mora é um tipo de perfil de Chandla ou Dalit. Então, você pode fazer Graha Shanti ajudando pessoas estrangeiras a se conformarem ou serem bem recebidas ou acolhidas no teu país. Como, por exemplo, existem estudantes que fazem intercâmbio em outro país no Brasil. Então, você ceder a sua casa para um estudante que está fazendo intercâmbio, ceder um quarto, é um tipo de Graha Shanti para Rahu e Ketu. Um caso assim mais notório é você doar dinheiro para uma instituição que recebe pessoas que estão pleiteando asilo político no Brasil. O Ketu pertence ao terceiro sexo, que se chama de Tritya Parakriti. É o terceiro sexo, que no contexto hindu são as pessoas LGBTs. É o que literalmente o terceiro sexo acopla, são as pessoas LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. Então, uma outra maneira de você fazer Graha Shanti, quando você tem Kalasarpa Yoga, é você ajudando pessoas LGBTs, principalmente pessoas LGBTs que foram expulsas pela família homofóbica, que não as aceita, ajudando essas pessoas a ir para um lar de acolhimento, ou doando dinheiro para instituições que ajudam pessoas LGBTs que são desabrigadas, ou até mesmo acolhendo uma pessoa dessa na sua casa. Uma outra maneira de fazer Graha Shanti é você se relacionar com pessoas que são de outra religião, uma religião assim, muito diferente da sua mesmo, assim, uma religião que está fora da sua cultura. É uma maneira de você fazer Graha Shanti. Ou você simplesmente ajudar pessoas que são excluídas de maneira geral. Aí vai depender de cultura para cultura, mas ajudar pessoas que são marginalizadas, que são tratadas como párias na sociedade, é uma maneira muito eficiente de você fazer Graha Shanti para Rahu e Ketu. Porque quando elas não fazem, elas podem tratar muito mal as outras pessoas. E principalmente, quando elas se sentem oprimidas, a própria pessoa se sente oprimida, ela tem uma tendência a descarregar, a descontar a opressão, as frustrações dela numa pessoa que é mais vulnerável que ela.
Então, quando ela não tem orientação espiritual, ela pode fazer isso. A pessoa que tem Kala Sarpa Yoga, ela pode descontar, sim, as frustrações dela numa pessoa que é mais fraca que ela, que é uma maneira de você afirmar de maneira super autodestrutiva a sua suposta superioridade. Então, assim, para eu me sentir superior, eu vou destratar, eu vou fazer humilhação contra uma pessoa que ainda é mais vulnerável que eu, que ainda é mais marginalizada do que eu, para eu criar uma ilusão de que eu não sou tão marginalizado assim, porque eu ainda posso marginar alguém que é mais vulnerável que eu. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Quando você tem, assim, qualquer pessoa fazer isso é muito ruim, é muito cruel, mas quando a pessoa tem Kala Sarpa Yoga, é a pior coisa que ela pode fazer. Isso vai deixá-la ainda mais caótica, ainda mais desequilibrada. Ela pode ter problemas com a justiça, ela pode ser presa. Não é raro as pessoas com Kala Sarpa Yoga elas serem presas, elas terem passagem na polícia em determinada época da vida. Então é por isso que elas precisam de mais orientação espiritual do que a média da sociedade, tá certo? E eu gostaria de falar um pouco sobre Gochara. Agora, Gochara significa trânsito em sânscrito. Então, Gochara, existem os trânsitos que são considerados mais lentos. Então, quando ocorrem trânsitos lentos em cima do seu Rahu ou do seu Ketu, tipo Saturno, ele demora 2 anos e meio transitando num signo. Então, quando Saturno ele transita pelo eixo de Rahu e Ketu, é uma época em que a pessoa tende a ficar mais desequilibrada ainda, quando ela tem Kala Yogas. Ou o próprio Rahu e Ketu, porque Rahu e Ketu eles demoram 1 ano e meio num signo. Então, quando a pessoa tem um retorno nodal, quando Rahu e Ketu voltam para o mesmo lugar da posição natal, isso se chama um retorno nodal. Ele acontece de 18 em 18 anos. Então, quando a pessoa tem Kala Sarpa Yoga, quando ela completa 18 anos, ela tem uma super crise existencial. Quando ela completa 36 anos, que é quando ela vai ter o segundo retorno dos nodos, ela vai ter uma outra crise nessa época. Mas o Rahu e Ketu, eles também transitam pelo eixo de 9 em 9 anos. A pessoa tem um retorno nodal entre 18 e 18 anos, mas dentro desses 18 anos existem 9 anos em que o Rahu e o Ketu eles vão tocar o eixo nodal também. Então, elas podem ter crises menores de 9 em 9 anos, porque é quando os nodos eles ativam o Kala Sarpa Yoga dela. Só que nem sempre vão ser crises, nem sempre, porque quando Júpiter transita pela cabeça da serpente pelo Rahu, é uma época em que ela tem muita prosperidade, é uma época que ela consegue ascender socialmente e ganhar algum nível de notoriedade, porque o Rahu, quando recebe o trânsito de Júpiter, ele causa algum nível de notoriedade na vida da pessoa, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu acredito que eu cobri todos os tópicos mais importantes relacionados a Kala Sarpa Yoga. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!